A cidade do México está afundando, nada devagar. Agora mesmo, partes da cidade descem meio metro a cada ano, e 22 milhões de pessoas vivem ali em cima. Pense nisso. A sexta maior cidade de todo o planeta, construída sobre um lago seco. E o chão debaixo dela está simplesmente cedendo. Prédios entortam, estradas se abrem e o metrô parece uma montanha russa. Engenheiros dizem que, até o fim deste século, bairros inteiros podem ficar 30 metros abaixo de onde estão hoje. 30 metros. É um prédio de 10 andares debaixo da terra. Mas tem uma parte que ninguém está comentando. O afundamento não é só problema de construção ou engenharia ruim. Isso vem de 700 anos atrás, de uma profecia antiga. Um lago que sumiu. E uma decisão que condenou a maior cidade das Américas, antes mesmo dela ter nome. Como uma cidade de 22 milhões de pessoas acaba presa em um lago que colapsa sem saída. 700 anos atrás, a cidade do México nem existia. Não havia estradas rachadas nem arranha-céus tortos, nem linhas de metrô entortando sob o peso desse leito de lago. Só existia água. Um enorme lago antigo chamado Texcoco ficava no centro de um vale largo, cercado por todos os lados por montanhas gigantescas e vulcões. Era um lugar remoto e pantanoso. Sob qualquer aspecto, era um dos lugares menos práticos do mundo para construir. Mas uma tribo nômade chamada Mexica vagou por 100 anos à espera. Sua profecia era clara. Eles ergueriam a maior cidade que o mundo já viu. E o local exato seria revelado por um único sinal. Uma águia pousada em um cacto devorando uma cobra. Eles acharam um sinal em uma ilhota lamacenta e deserta no meio do lago. Qualquer um com bom senso teria seguido em frente. Mas os mexicas não pararam. Eles começaram a construir. E o resultado foi algo extraordinário. Nos 2 séculos seguintes, aquela ilha minúscula foi se expandindo com aterros e jardins flutuantes até se tornar Tenochtitlan, a capital do Império Azteca e uma das maiores metrópoles de toda a Terra. Quando os espanhóis chegaram em 1519, Tenochtitlan era 5 vezes maior que Londres. Mas tem um detalhe que as pessoas ignoram. Para os astecas, essa localização não foi um erro, foi genial. Os mexicas não tinham animais de carga, cavalos ou bois. Eles ainda não usavam a roda para o transporte de cargas. Mover cargas por terra era quase impossível. Mas na água, eles eram imbatíveis. O sistema complexo de canais transformou o Grande Lago em uma rodovia. O comércio fluía livremente. Tenochtitlan prosperava. Além disso, os astecas projetaram uma rede complexa de barragens que levava água potável para a cidade. O lago ao redor servia de fosso natural, tornando a cidade quase impossível de atacar. O solo era extremamente fértil. Comida era o que não faltava. Para a época, os mexicas escolheram com perfeição. Uma ilha pantanosa no meio de um lago não era um problema. Foi a base da civilização mais poderosa de toda a Mesoamérica. A geografia não os falhou. A geografia os moldou. Mas essa mesma geografia, o lago, a argila, a água, o vale guardava um segredo que 700 anos de ambição humana iriam expor de forma catastrófica. O solo sob Tenochtitlan nunca foi feito para suportar o que viria depois. Em 1519, Hernán Cortés chegou ao lago Texcoco e viu Tenochtitlan pela primeira vez. Segundo todos os relatos, inclusive o dele, era algo de tirar o fôlego. Canais em vez de ruas. Jardins flutuantes que sumiam no horizonte. Uma cidade tão avançada, com engenharia tão deliberada, que soldados espanhóis choraram ao vê-la. Em 2 anos, queimaram tudo até o chão. Cortés cercou Tenochtitlan com uma estratégia brutal e muito bem calculada. O seu primeiro alvo não foram os guerreiros dentro da cidade, foi a água. As barragens e diques astecas que levavam água potável pelo lago foram sistematicamente destruídas por suas ordens diretas. O lago ficou salgado. Canais que antes traziam comércio e vida, agora não traziam nada. Tenochtitlan estava isolada, com sede e morrendo por dentro. Então a varíola chegou, uma doença desconhecida para os astecas, contra a qual eles não tinham imunidade alguma. Ela devastou a população com uma velocidade simplesmente horrorizante. Guerreiros que resistiram aos espanhóis. Por meses caíram em dias. Quando o seco terminou, a cidade que já teve 400 mil pessoas, tinha perdido mais de 90% da população. Os espanhóis não apenas conquistaram Tenochtitlan, eles a apagaram. Tijolo por tijolo, templo por templo, desmontaram a maior cidade das Américas e usaram suas pedras para construir algo novo sobre as ruínas. No final do século XVI, a cidade do México surgiu onde Tenochtitlan um dia esteve. E foi aqui que o verdadeiro desastre começou. As barragens astecas nunca foram reconstruídas. O sistema complexo de diques que controlou o lago por séculos foi simplesmente abandonado. Em seu lugar,
Os espanhóis abriram ruas, praças e espaços públicos. O planejamento urbano europeu foi jogado sobre um terreno que ele nunca foi feito para suportar. Sem as barragens, o lago não tinha nada que o segurasse. A cidade começou a expandir pelo pântano, engolindo o leito do lago cada vez mais a cada nova geração. E sem controle de enchentes, a água contra-atacou. Em 1629, a cidade alagou por 5 anos seguidos. 5 anos de ruas debaixo d'água. 5 anos de uma cidade se afogando no lago que tentou apagar. A coroa espanhola discutiu seriamente abandonar a cidade e recomeçar em um lugar mais seguro. Eles decidiram ficar. Escolheram, em vez disso, drenar o lago ainda mais. Essa decisão de 4 séculos atrás, tomada por quem não veria as consequências, ativou o relógio geológico sob 22 milhões de pessoas. Durante a maior parte do início da era colonial, a cidade do México cresceu devagar. O lago encolheu. A população seguiu estável. O estrago aumentava em silêncio debaixo da terra, sem ninguém medir e sem ninguém notar. Daí veio o século XX e tudo acelerou. No início de 1900, a população da cidade do México era quase a mesma de Tenochtitlan no auge asteca, cerca de 400 mil pessoas. Uma cidade grande para a época, mas ainda apenas um ponto controlável naquele vale imenso. O que restava do Lago Texcoco ainda existia lá nas bordas. Áreas de terra aberta ainda deixavam a água da chuva chegar ao solo. O sistema estava sobrecarregado, mas ainda aguentava firme o tranco. Em 1950, não aguentava mais. Em só 5 décadas, a cidade explodiu para 3 milhões de pessoas e tomou 30 milhas quadradas de antigos lagos e pântanos. O ritmo das obras era implacável. Estradas, prédios, fábricas, blocos residenciais. O concreto cobriu tudo antes que qualquer planejamento urbano pudesse agir ou controlar. E o crescimento não parou por ali. Hoje, a cidade do México cobre quase 3 mil milhas quadradas. 22 milhões de pessoas vivem nela. No intervalo de um único século, a cidade cresceu 50 vezes em tamanho físico e mais de 50 vezes em população. É uma das expansões urbanas mais rápidas e dramáticas de toda a história humana. E isso custou um preço que agora é impossível de ignorar. O Lago Texcoco sumiu, sem drenagem gradual nem cuidado. Foi simplesmente aniquilado. Cada traço da água que definia esse vale foi trocado por uma massa sem fim de concreto, asfalto e aço indo da base de uma montanha até a outra. Um lago de água substituído por um lago de cidade. Mas por baixo desse concreto todo, a geologia não mudou nada. A argila do antigo leito que se formou por milênios de sedimentos ainda está lá, mole, compressível, encharcada e apenas esperando. E agora tem 22 milhões de pessoas em cima dela. Eis o problema crítico. O concreto que substituiu o lago não só traz peso, ele sela o chão. A água da chuva que antes infiltrava no solo e recarregava as reservas subterrâneas, agora não tem para onde ir. Ela escorre, vai embora e simplesmente evapora. Os aquíferos sob a cidade, vastas reservas subterrâneas de séculos, não estão sendo mais reabastecidos por cima. Eles estão apenas sendo esvaziados por baixo. A cidade cimentou sua própria fonte de vida. E assim, ativou algo que nenhuma engenharia, planejamento ou vontade política foi capaz de parar desde então. Sem o Lago Texcoco, a cidade precisou de água de outros lugares. A resposta estava bem debaixo dos pés deles. Aquíferos imensos, reservas antigas presas dentro de camadas de argila macia, vinham se acumulando há séculos. Começaram a perfurar, cada vez mais fundo, sem parar. Parecia uma solução. Mas, na verdade, era uma grande armadilha. Veja o que rola debaixo da terra quando perfuram um aquífero de argila. Aquela água presa na argila não está lá apenas de forma passiva. Ela tem um trabalho. A pressão da água empurra o solo ao redor, servindo de apoio interno. Esse solo escorado sustenta a cidade acima. A água não é só água, é estrutura. Remova a água e a pressão cai na hora. A argila perde o que a sustentava por dentro. Ela começa a se compactar e desabar para dentro sob o peso enorme que vem de cima. E quando a argila compacta, não volta mais. Essa compressão é permanente. O solo que afundou não sobe mais. Isso é a subsidência na cidade do México. Está acontecendo numa escala sem qualquer paralelo em outro lugar da Terra. Alguns bairros estão afundando quase meio metro a cada ano que passa. Por toda a metrópole, geólogos projetam um afundamento de 20 metros até o fim deste século. Nas zonas mais críticas, sobre depósitos profundos de argila, o chão pode ceder mais de 30 metros antes que o processo pare. São 30 metros de perda irreversível, e esse ciclo vicioso não tem uma saída natural. Mais gente exige mais água. Maior demanda significa mais perfuração.
E mais poços trazem mais compactação do solo. Mais compactação gera mais afundamento. Enquanto isso, o concreto das ruas impede que a água da chuva penetre e reabasteça os aquíferos. Assim, as reservas continuam caindo. Os poços ficam mais fundos e a cidade afunda cada vez mais na terra. Ela está literalmente secando. A mudança climática acelera a armadilha. Calor maior significa mais evaporação. Muita evaporação traz menos água no sistema. Menos água exige ainda mais perfurações. A demanda sobe justamente quando a oferta diminui. A cidade do México reconheceu o drama e tentou uma solução parcial. Cerca de 40% da água é importada por uma rede vasta de canais e tubos de outras regiões. Mas o solo instável vive rachando essas tubulações o tempo todo. Mais de 1/3 de cada litro bombeado simplesmente vaza antes de chegar a qualquer pessoa. E bombear água para uma cidade que fica a 1,5 milha acima do mar consome mais energia do que a Filadélfia inteira gasta no mesmo período. A solução está falhando e o chão continua cedendo. O afundamento não é algo abstrato. Não é apenas um número num gráfico geológico ou uma projeção em relatórios científicos. É visível, é físico. E se você andar pela cidade do México, é impossível não notar. Estradas que eram planas agora racham e formam ondas no asfalto. Partes da pista caem de repente abaixo do nível da calçada ao lado delas, criando degraus irregulares no meio do que deveria ser uma superfície reta. Prédios se empinam em ângulos que fazem seus olhos duvidarem do que estão vendo. Igrejas e prédios públicos que duraram séculos agora estão visivelmente tortos. Suas fundações foram minadas por décadas de argila instável, puxando tudo de forma irregular. O metrô mostra essa história de forma dramática. Linhas projetadas para serem planas agora sobem e descem pela cidade como uma montanha-russa lenta. Os trilhos estão retorcidos por um chão que se moveu em ritmos diferentes sob a rota. Passageiros passam por altos e baixos que nunca fizeram parte de nenhum projeto original. Esse afundamento irregular é a causa central de toda a destruição física. A cidade não desce de maneira uniforme. Áreas construídas sobre o antigo leito do lago afundam muito mais rápido do que as erguidas sobre rocha sólida. A diferença entre zonas vizinhas cria uma tensão constante em tudo que as conecta. Tubulações que cruzam essa linha entre uma zona instável e outra estável acabam esticadas e rompidas. Fundações racham, paredes trincam, prédios situados entre diferentes solos sofrem fraturas que nenhum reparo resolve, porque o chão lá embaixo nunca para de se mexer. O estrago aumenta diariamente. Não é uma crise que vem e passa. É um desastre que simplesmente continua. E aí vem o risco de terremotos. A cidade do México fica numa zona sísmica ativa. Só isso já seria grave. Mas o leito de argila mole sob a cidade transforma tremores comuns em algo muito mais destrutivo. Durante um terremoto, a argila saturada não age como solo firme. Ela vira líquido. Amplifica as ondas sísmicas em vez de absorvê-las, intensificando drasticamente o tremor sentido na superfície. Em 1985, um forte sismo atingiu a costa. Cidades próximas ao epicentro sofreram danos, mas a capital, sobre o antigo leito a 350 quilômetros, foi devastada. Milhares de prédios desabaram. Estimativas de mortos variam entre 10 mil e 40 mil pessoas. A argila sob a cidade transformou aquele tremor distante numa catástrofe. O leito do lago não apenas falhou em proteger a cidade, ele amplificou a destruição e a argila ainda está lá. As falhas seguem ativas. O próximo grande terremoto não é uma questão de possibilidade, é uma questão de tempo. O afundamento do solo é o maior drama da capital. Mas não é o único problema. Em 1992, a cidade já tinha 50 mil indústrias e mais de 4 milhões de veículos circulando por suas ruas todos os dias. As emissões desse volume de indústrias e de tráfego seriam graves em qualquer cidade. Na cidade do México, a geografia tornou tudo muito pior. A cidade fica a uma altitude de quase 2,5 km acima do mar. Nessa altitude, o ar tem 25% menos oxigênio. Isso faz com que motores e indústrias não queimem combustível de forma eficiente. A combustão incompleta gera volumes muito maiores de poluentes por cada litro queimado. Cada carro, cada caminhão, cada fábrica era mais tóxica do que se estivesse fazendo o mesmo trabalho ao nível do mar. E toda essa fumaça não tinha para onde ir. A capital fica no Vale Alto, cercada por montanhas por todos os lados. A mesma geografia que protegia os astecas virou uma armadilha de ar para a cidade moderna. Os poluentes lançados no céu não conseguiam se dispersar. Eles se acumulavam dia após dia, ano após ano. O escapamento e as emissões de milhões de pessoas e dezenas de milhares de
Indústrias concentravam-se no vale como fumaça presa sob uma tigela. Em 1992, a ONU deu um basta. A Cidade do México já foi oficialmente a metrópole mais poluída de todo o planeta. Nos piores dias, as crianças eram orientadas a nem brincar ao ar livre. O próprio ar tinha se transformado em uma emergência de saúde pública. 3 décadas de intervenções pesadas conseguiram reduzir drasticamente os níveis de poluição desde então. Padrões de emissão, restrição de veículos, regulação industrial e programas de arborização urbana realmente fizeram a diferença. Hoje, a qualidade do ar no vale equivale à de Los Angeles. É um progresso, mas longe de ser seguro. A poluição do ar continua sendo a 8ª maior causa de morte no México, respondendo por 1 em cada 17 mortes no país. Mas a questão da água carrega uma ironia bem amarga. A Cidade do México recebe mais chuva por ano do que Londres ou Seattle. Lugares que o mundo associa com céus cinzentos e garoa constante recebem menos precipitação do que este vale. E ainda assim, a capital mexicana enfrenta crises hídricas tão graves que milhões de moradores ficam sem água nas torneiras por vários dias. É como se a cidade estivesse no meio de um deserto. Solo cedendo, canos estourando, ar poluído, água sumindo. Uma crise vai alimentando a outra. E por baixo de tudo, a argila continua se compactando, centímetro por centímetro, sem parar. A pergunta óbvia agora é muito simples. Por que não consertam isso? A resposta honesta é que não existe um conserto definitivo. Existem apenas formas de gestão, e até elas pedem fôlego mais rápido que os engenheiros que as aplicam. Pense nas opções. Mudar a cidade não é uma possibilidade real. 22 milhões de pessoas não se mudam assim. A capital de uma nação com séculos de infraestrutura, instituições de governo, história cultural e força econômica não se levanta para recomeçar do zero em algum lugar com solo firme. Essa ideia só existe mesmo como um experimento teórico. Na realidade, a Cidade do México está onde está, independentemente do que aconteça com o solo sob ela. Parar as perfurações é igualmente impossível. Os aquíferos fornecem a maior parte da água que abastece a cidade. Cortar esse suprimento sem uma substituição imediata e completa seria uma catástrofe absoluta, e não há substituto à altura. Programas de reciclagem de água até estão avançando. Projetos de pavimentação permeável são testados em certos bairros para devolver a água da chuva ao solo. Poços de recarga estão sendo perfurados em certas áreas apenas para injetar água de volta nos aquíferos. São esforços muito válidos, mas também são profundamente insuficientes diante do tamanho do problema que tentam resolver. A conta simplesmente não fecha a favor da cidade. A taxa de extração supera a de recarga há muitas décadas. Mesmo se todas as soluções propostas fossem aplicadas agora e ao mesmo tempo, os aquíferos continuariam secando por anos, antes de qualquer estabilização começar de fato. E estabilizar não é recuperar. A argila que já se compactou não vai se expandir novamente. Os 30 metros de afundamento previstos para as áreas mais afetadas não serão revertidos por nenhuma tecnologia disponível hoje ou no futuro próximo. Essa é a tragédia que vive no coração da história da Cidade do México. Os astecas que escolheram esta ilha 7 séculos atrás tomaram a decisão certa para a época deles. Sua tecnologia, sua população e seu domínio do meio ambiente tornaram o Lago Texcoco não apenas viável, mas ideal. A geografia trabalhava para eles, porque eles trabalhavam junto com a geografia. Cada decisão tomada desde a chegada dos espanhóis tem sido contra ela. Barragens destruídas, o lago drenado, os aquíferos totalmente esvaziados. O concreto cobriu tudo o que poderia ter permitido uma recuperação natural. Cada geração herdou um problema pior que a anterior e tentou resolver de jeitos que só ferraram a geração seguinte. Contudo, o leito do lago não mudou. O barro continua o mesmo barro. Sempre foi uma massa macia, compressível e muito paciente. A metrópole construída acima mudou tudo ao redor sem jamais alterar a realidade geológica profunda que a sustenta. E essa realidade está vencendo o jogo há 400 anos. 22 milhões de pessoas acordam na Cidade do México todo dia e seguem com suas vidas. Elas usam o metrô que vibra pela cidade e caminham por ruas cheias de fendas. Enchem seus copos com água de canos que desperdiçam 1/3 de tudo que é bombeado. Vivem em prédios que inclinam um pouco mais a cada ano que passa, sem parar. E a maioria não tem escolha. Esta é a cidade deles. Este é o seu lar. É o único chão que eles realmente possuem. Há algo incrível nisso. Uma cidade que sobreviveu a conquistas, epidemias e terremotos catastróficos, enchentes de 5 anos e décadas de um ar tão denso que era considerado o pior do planeta. E ela continua aqui,
ainda barulhenta, vasta e pulsante do jeito que só uma cidade com 22 milhões de habitantes consegue ser. Essa resiliência é real e merece reconhecimento. Mas ser resiliente não é a mesma coisa que estar seguro. E o reconhecimento não resolve o problema. O fundo do lago sob a cidade do México não negocia. Ele ignora pressões políticas, ambições da engenharia ou qualquer rastro de determinação humana. O solo cede porque a água é removida e o peso é aplicado. É só isso que ele faz. É só isso que sempre fez. E todo ano a metrópole afunda um pouco mais nessa argila milenar, que já a profecia dizia: construam aqui. Mas a gelatina sempre teve uma resposta diferente.